Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo mais dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A deputada estadual Thelma de Souza, do PT de Santos, e o vereador à Câmara Municipal de Guarujá, Gilberto Benzi, do PROS de Guarujá. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas com os candidatos da região a deputado estadual e também deputado federal. É a oportunidade que os candidatos têm de apresentar seus compromissos, ideias, projetos e propostas para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. E assim, o público, o telespectador, terá condições de escolher os seus candidatos quando da eleição do dia 5 de outubro. Vamos debater temas fundamentais para a nossa região, como educação, saúde, habitação, segurança, mobilidade urbana, entre outros temas de evidente, de notório interesse público. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Enfrentei e, graças a Deus, venci uma grande batalha. Mas a luta continua pelos princípios e valores da família e da vida. Humildemente peço a sua ajuda para continuar. Sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal. Vote 2010. PSC 20. Sabe aquela felicidade que você vive sonhando? A Macuco está pronta para tornar realidade. Apartamentos de 1, 2, 3, 4 dormitórios e coberturas. As melhores localizações da cidade. E as áreas de lazer mais completas. E muitos outros diferenciais. Visite nossos plantões e comprove. Macuco, a construtora da sua felicidade. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A deputada estadual Thelma de Souza, do PT, e o vereador à Câmara de Guarujá, Gilberto Benzi, do PROS. E eu gostaria de começar essa entrevista, como sempre faço, apresentando uma pergunta comum aos nossos convidados. Começando pela deputada estadual Thelma de Souza, do PT. Deputada, por que a senhora quer mais um mandato à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom, quem agradece o convite sou eu. Meu bom dia a você, ao Benzi, mas especialmente ao nosso telespectador, a nossa telespectadora que nos acompanha para opinar, mentalmente que seja, sobre as nossas posições. Bom, antes de mais nada, eu diria que eu quero ter mais um mandato por um motivo simples. Eu tenho um trabalho desenvolvido desde a época que fui vereador em Santos e depois prefeita, que se resume basicamente nas questões da saúde. Eu sou presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa e também na educação. Ao lado dessa situação, eu sou a Procuradora Especial da Mulher no Estado de São Paulo e lutamos pela democratização e, mais do que isso, pela diminuição e erradicação completa da violência contra a mulher. Eu diria que são os três polos principais, mas nós queremos lutar principalmente pela justiça social, por qualidade de vida para todos, e nós que somos da terra do pré-sal,
E também é bom não esquecer que fomos, junto com a Luísio Mercadante, as pessoas que acabamos trazendo o escritório de negócios da Petrobras para Santos em função da exploração do pré-sal. Esta luta ainda continua, mudará o perfil da cidade e, ao lado disso, o nosso porto, sempre o mais importante empregador e aquele que gera mais divisas, mais dinheiro e mais retaguarda material para toda a nossa região. Para não falar do polo de Cubatão, da possibilidade de expansão com o aeroporto de Guarujá, em Itanhaém, a possibilidade também em Praia Grande, enfim, todas as questões que, do ponto de vista da economia e do ponto de vista das questões sociais, nós temos que trazer para a Baixada Santista. Eu sei que eu e o Benzi não somos apenas candidatos das nossas cidades, ele do Guarujá, eu aqui de Santos. Nós somos candidatos de uma região metropolitana extremamente importante na logística do Estado de São Paulo para o desenvolvimento não só do Estado, mas também do Brasil. Vereador Gilberto Benzi, bom dia, obrigado pela presença. Por que é que o senhor quer ser deputado estadual? Bom, primeiramente, bom dia, Chico, obrigado pelo convite. Agradecer a oportunidade de estar com a deputada Thelma de Souza aqui dividindo esse painel. Bom, eu me encontrei na política. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de entrar na política em 2008. Eu nasci no Guarujá, meu pai nasceu no Guarujá, eu sou de família humilde, pude fazer o Senai e com 19 anos prestei um concurso e consegui trabalhar na Petrobras. Depois eu me tornei empresário e aí eu entrei na política por opção. E eu acredito que a política é um instrumento de transformação. E é por isso que eu quero fazer parte da política para representar não somente a cidade de Guarujá e Vicente Carvalho, como bem colocou a deputada Thelma, também representar toda a Baixada Santista, porque nós temos assuntos importantes, como foi colocado há pouco, do pré-sal, o porto, o crescimento da nossa região, a nossa mobilidade urbana, enfim, poder estar representando e discutindo os avanços da nossa região como um todo. Deputada Thelma, a senhora abordou na sua intervenção inicial a questão da educação como uma das suas prioridades, das prioridades de seu eventual mandato, próximo mandato. Nesse sentido, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito da dificuldade que se tem hoje, no sentido de superar, enfim, o déficit de professores que nós temos na rede pública estadual. Inclusive professores de matemática, de língua portuguesa, de geografia, de história. Por que que isso acontece? O déficit é um déficit da ordem de quase 50 mil professores dessa país. Por que que isso acontece? Olha, eu penso que a função de passar o conhecimento de uma maneira formal na escola, ela ficou bastante desrespeitada. Eu acho que no nosso estado ela tem agravantes substanciais. Eu sou professora da rede do estado e sei as dificuldades que minhas companheiras e meus companheiros têm na sala de aula, não só em relação à estruturação pedagógica, às condições da sala de aula, lutar contra a insegurança e a violência que ocorre, principalmente nas periferias, nos lugares mais afastados, onde a questão da segurança não é implementada nem respeitada pelo Estado como um todo, especialmente no Estado de São Paulo, com o governo que há 16 anos com Geraldo Alckmin e mais há 20 anos com o PSDB, não traz respostas desde o salário até todas as condições envolvendo o professor. Eu diria, Chico, que para piorar essa situação, nós tivemos um arremedo de estruturação com aprovação automática. Sim. Não há professor que aguente uma situação de desrespeito quando ele ensina algo e aquilo não pode ser cobrado do aluno. É muito difícil isso acontecer. Isso só daria certo se houvesse uma recuperação automática, e meus colegas que estão me vendo e me ouvindo sabem disso, mas isso não aconteceu. Então você acaba aprovando milhares de crianças sem condições mínimas de alfabetização, de saber a tabuada. E como nós temos um momento da tecnologia que parece suprir, mas a gente não pode esquecer que é dentro da sala de aula que você constrói caráter, que você constrói relações de respeito, e pior do que isso, não é dado no estado de São Paulo, essas condições não estão sendo dadas. Nós temos que fazer uma revolução. Ainda bem que a presidenta Dilma já determinou, e isso já é lei, que 75% daquilo que for apreendido em termos de pré-sal
vai ser para a educação e 25% para a saúde. Eu termino dizendo o seguinte: não há obra mais revolucionária, mais avançada e mais moderna do que você investir em educação. Os prédios passam, mas a construção na alma das crianças e também no respeito aos professores, salário, condições, enfim, todo o conjunto docente e também discente tem que ser respeitado para a gente efetivamente ter uma outra sociedade. Vereador, o que é que vai caracterizar, marcar um eventual mandato do senhor junto à Assembleia Legislativa? Bom, primeiramente, acredito que a cidade do Guarujá, pela quantidade de habitantes que tem, se faz necessário ter um representante até para equilibrar a sua representatividade junto à Assembleia. Segundo, eu quero trabalhar muito forte na questão retroportuária. Nós temos ali uma condição enorme de gerar 20 mil empregos direto, temos pessoas capazes querendo investir naquela região, poder estar aumentando, fomentando o emprego na Baixada Santista, poder trabalhar na questão da segurança, buscando que nós tenhamos um batalhão, que é o 21º BPMI, somente para Guarujá e Bertioga, trazendo junto ao Estado um batalhão para Cubatão, para que aumente o efetivo. Nós temos uma série de segurança hoje, temos que ter um contingente maior, e nesse quesito eu quero trabalhar muito forte em relação a estar disputando um espaço junto à Assembleia Legislativa. O senhor falou em prioridade, em citar a questão portuária. Nesse sentido, como tornar, vereador, o Porto de Santos, por exemplo, mais competitivo, mais ágil, mais eficiente, enfim? Bom, primeiramente, até para dividir com vocês, tem uma lei no Guarujá, com a lei de minha autoria, que nós criamos o Porto de Guarujá. Com todo o respeito, nós temos a cidade de Santos, nós temos ali a margem esquerda, que era chamada até antigamente. Estamos discutindo para que o Estado reconheça, a Baixada Santista reconheça e a União reconheça o Porto de Guarujá. Fizemos um estudo que nós verificamos que estão perdendo algo em torno de 30 milhões de reais por ano em evasão de divisas que vai para o Porto, que vai para a cidade de Santos, porque as pessoas recolhem os impostos na cidade de Santos. Nesse segmento, nós temos que trabalhar bastante, até porque eu vejo ali como uma porta de entrada de riqueza, 27% do PIB passa pelo nosso Porto de Santos e no Porto de Guarujá, e nós temos que fazer com que esse crescimento venha contemplar as cidades de uma forma igualitária. Tanto que, para isso, nós estamos prevendo um acréscimo na movimentação portuária, vamos triplicar o volume de toneladas que é movimentado anualmente, e o Guarujá tem que participar desse crescimento, como as demais cidades, Cubatão e a cidade de Santos também. Deputado, claro, eu ia me perguntar sobre a questão portuária, inclusive. Exatamente. Só para acrescentar o seguinte, deputada, no governo Fernando Henrique Cardoso, havia um grande movimento liderado pela oposição, liderado pelo PT, no sentido da regionalização do Porto de Santos. Hoje, depois de 12 anos de governos do PT, o que se verifica é uma centralização excessiva nas decisões portuárias em Brasília. Como é que a senhora avalia? A senhora que acompanha há tanto tempo a vida do Porto de Santos, conhece essa questão? Como é que a senhora avalia? Como é que a senhora avalia essa questão? Não é uma centralização excessiva das decisões hoje no Poder Central? Olha, duas coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre Guarujá, que eu acho que você está colocando bem como situações absolutamente corretas e legítimas, mas há todo um processo que a gente tem que obedecer. Mas primeiro, até porque... Não, mas eu acho que o Porto de Guarujá também quem está capitaneando aqui o nosso debate é o Chico Lascala, então eu queria colocar primeiro. Olha, Chico, eu fui... com certeza alguém que esteve à frente da questão da regionalização. Eu ia mais. Sim. Como eu aprendi, tive a oportunidade de ir ao Porto de Roterdã, eu vi que lá era municipalizado. Sim. E o poder era centralizado majoritariamente, não só na questão da própria cidade. Duas ou três questões se aconteceram a partir daí. Em primeiro lugar, Roterdã tem o conceito da landlord, quer dizer, a terra do senhor, né, em inglês, que é justamente você dar o poder daquela possibilidade de operações portuárias para a cidade. Sim. Só que Roterdã mudou esse caminho, porque não aguentou as relações da balança comercial em terras de Holanda, que não é um país como o Brasil, e o percentual federal voltou a ser majoritário em Roterdã. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, na época de Fernando Henrique, houve uma... Não quero entrar aqui no mérito, se está correto ou não. Houve privatizações, e principalmente da rede ferroviária.
eu era deputada federal, vocês sabem que eu tive 4 mandatos em Brasília, e eu trabalhei quase que exclusivamente na questão da criança e adolescente e na questão portuária. E aí nós descobrimos o seguinte: as ferrovias, ao lado de outras privatizações, que outras? A cabotagem, que eram os navios brasileiros que fazem entrega de porto a porto. Ao serem colocados para bandeiras estrangeiras, entradas no Brasil, eles acabaram estourando toda a nossa fabricação de navios. Então houve um déficit. O Lloyd brasileiro acabou nessa época, por exemplo, e toda uma estrutura de construção de navios, náutica, que nós acabamos perdendo. Por outro lado, a questão das ferrovias foi tão dramática quanto, porque foram vendidas, a gente dizia, na bacia das almas, não é? Por preços irrisórios, pequenos, toda uma estrutura ferroviária brasileira, e o pior, nada foi colocado no lugar. Quando Lula chegou, em 2003, ele teve que recomeçar essa situação de infraestrutura, que eu entendo ainda é um processo em construção. Dificílimo de ser colocado. Então não dá, Chico, neste momento, para você perder de vista a estrutura dos modais para poder, de transporte, como o próprio porto, a ferrovia, a parte aquaviária e por aí vai. Então eu acho que este foi o grande momento em que tem que haver uma mudança centralizada para depois descentralizar. Não que a proposta não seja boa, é que ela não pode ser em função dessas circunstâncias colocada adiante. E agora, bem, eu acho o seguinte: todas as cartas náuticas e toda a estruturação em relação ao porto do estuário de Santos, elas já estão feitas há muito tempo. Como introduzir esta questão legítima de Guarujá dentro da estrutura portuária? No meu entender, para este dinheiro que se pretende, e Guarujá precisa, nós temos que começar com um imposto alfandegário, e o governo federal é absolutamente, ele aprova e está ajudando a construir. Se você não tiver um imposto alfandegário para você fazer a redistribuição daquilo que você recolhe, você não poderá seguir em frente. Então, temos que ir juntos nesse processo, o processo de construir esse balizamento, de estruturar os terminais do outro lado, de fazer, mais do que isso, a pujança da prospecção do petróleo, e aí, ao lado inicial dessa questão de você ter a possibilidade de um posto alfandegário, que deverá ser uma realidade, a presidenta Dilma concorda com essa posição, nós temos que lutar, mesmo independentemente da eleição, você como vereador, eu como deputada, porque tem que ser esse o processo. Fora que tem ainda a discussão da emancipação lá de Vicente Carvalho, que ainda é outro ponto. Aliás, eu gostaria de ouvir o Benza a respeito disso. Pode comentar, Benza, por favor. Sim, antes, Chico, deixar de tentar tocar só no assunto, eu acho que nós temos que buscar um equilíbrio. Tanto que a gente não pode ver somente da história do passado, porque Santos realmente foi a cidade que cresceu aqui, e as demais cidades vieram depois. Guarujá se emancipou 80 anos de Santos. O problema é que no CAP, o Conselho de Autoridade Portuária que nós temos hoje em Santos, quando ele era deliberativo, hoje é consultivo, na sua composição, o Guarujá nunca teve um assento na discussão do crescimento portuário. Sempre fica como um coadjuvante, nunca foi um protagonista. E esse equilíbrio que eu busco, a contabilidade da Codesp hoje, ela é feita de uma forma que a gente não consegue identificar o que é do Guarujá, o que é de Santos. Não conseguimos nem fiscalizar. E é nessa questão que eu estou querendo levantar essa briga. Se de repente a gente não conseguir realmente plantar a bandeira do Porto, aí nós vamos para o plano B, como bem colocou a deputada, e lógico, vamos, se Deus quiser, estar junto brigando nessa luta. Ele não é um plano B, ele é o início de um processo, porque você não coloca, você vê, foi Dom João VI, em 1808, que iniciou a abertura dos portos. Então, eu estou tentando ver como a gente traz Guarujá, e tem que começar pelo posto alfandegário para a gente depois desenvolver. Mas nós vamos estar juntos nessas lutas, pelo Porto de Santos como um todo, pelo Porto Guarujá, mas a gente tem uma história que a gente não pode jogar simplesmente fora. A gente tem que ajudar a construir para ver por onde vamos. Quanto à emancipação, que colocou aqui há pouco Chico, eu acredito que temos que esperar a presidente Dilma realmente sancionar essa lei. Sancionou faz 10 dias. Sancionou já? Sancionou. Então, agora sancionar essa lei, que ela tinha 60 dias para sancionar, eu não estava acompanhando se ela havia sancionado ou não,
nós temos que fazer toda uma conversação política na cidade, vai ter que haver um plebiscito, nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens, que nós temos que ter a grandeza de estar passando para a população o que realmente vai ter de ganho e o que vai ter de perda. Porque tem a perda do próprio coeficiente eleitoral, que diminui a quantidade de eleitores, é difícil, às vezes, amanhã buscar uma representatividade, aumenta a despesa aqui das prefeituras, mas ganha em dinamismo, enfim. Nós temos que colocar todo esse processo que eu sou a favor de estar participando junto à população, não para estar impondo a minha vontade, mas estar realmente colhendo a vontade da população e defendendo a vontade da população. É uma questão que precisa ser muito bem debatida, muito bem discutida. Ainda mais com um porto ali no meio. Agora, Chico, eu estou me lembrando, de vez em quando eu era prefeita, eu ouvia essa mesma proposta em relação a Bertioga. E foi difícil para mim, porque além da situação da própria estrutura de Santos, perder terra, eleitores, espaços no continente, havia o desejo das pessoas. Então, como conciliar? Você respondeu, na minha opinião, corretamente, há que ter um plebiscito, precedido de muita discussão, mas tem um outro grande problema. Qual é a estruturação para os poderes se estruturarem, se colocarem, né, na hipótese de uma emancipação, não é só em Virgílio de Carvalho, em todos os municípios que entram neste conceito. Que, na verdade, ele veio para atender, basicamente, as cidades rurais, que estavam muito distantes e necessitadas dessa informação. Mas eu acho que a gente vai estar junto também para saber exatamente como a gente ajuda, o que as pessoas querem, como a gente concilia. Vamos, no final, debater se a região metropolitana da Baixada Santista passará a ter 10 municípios. Né? Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. O Jornal em Foque. Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Visite o Bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. Em 16 anos como deputado, destinei mais de 26 milhões de reais para a saúde. Dá para fazer mais. Deputado federal Celso Russomano, 1000. Para combater a prostituição infantil, Sérgio Reis, 1011, federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A deputada estadual Thelma de Souza, do PT de Santos, e o vereador à Câmara de Guarujá, Gilberto Benzi, do PROS. Você, numa intervenção anterior, no bloco anterior, Benzi, abordou também que uma das suas prioridades no eventual mandato seria a questão da segurança pública, que é uma das preocupações maiores, não apenas da população do Guarujá, da região, mas de todo o país, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, vereador, o que é que o senhor propõe com relação à segurança pública? Como, por exemplo, enfrentar esse imenso desafio, que é um desafio nacional, do tráfico de drogas e do contrabando de armas? Bom, nós estamos sofrendo muito, as Baixadas Santista, o Guarujá, com esses índices alarmantes de criminalidade, tanto que há pouco tempo atrás, nós, todos os vereadores do Guarujá, estivemos na Assembleia Legislativa, colhendo o apoio dos deputados, conseguimos 34 assinaturas, que nos possibilitou, no dia seguinte, estar sentado junto com o secretário de Segurança Pública, o senhor Fernando Grella, na qual a sociedade passou ali, naquele momento, a situação que o senhor estava agora já. O secretário, lógico, ele já sabia como é que estava, e ele de pronto se prontificou a estar mandando um efetivo maior para a cidade do Guarujá. Eu acredito que a sensação de segurança hoje no Guarujá, ela está um pouco melhor, nós temos muito que fazer. Eu acredito também que não é somente aumentar o efetivo, o poder de polícia, para a gente estar combatendo essa criminalidade, esse aumento de drogas. Nós temos também, paralelamente a isso, tentar qualificar e aumentar, fomentar o mercado de trabalho para que esses jovens também tenham um caminho
tenham uma alternativa para estar trabalhando e produzindo e fazendo a nossa região crescer. Eu vejo nesses dois sentidos, tanto no aumento do efetivo, como também buscando meios de qualificação para os jovens. Deputada Thelma. Pois é, esse movimento correto que Guarujá fez, também Praia Grande tinha feito o ano passado. E eu entendo que a questão da segurança pública, ela não pode ficar reduzida à questão da polícia. Os jornais de hoje dizem o seguinte, que diminuíram os números de estupros e diminuiu o número de estupros e aumentou o número de roubos. De assaltos. Bom, é complicado dizer que isso melhorou, porque você, ainda mais estupro, que na condição feminina, eu sendo mulher, acho uma das coisas mais dolorosas que podem acontecer. Então eu entendo que a questão da segurança, ela não pode chegar aos limites de ver o que acontece em muitas cidades da Baixada. Nós não temos que comemorar que diminui o estupro e aumentou o roubo. O que é isso? É loucura. Então, há que ter, ao lado da questão de polícia, que a proposta da coligação a que eu pertenço na disputa da eleição desse ano é fazer a ação unificada das polícias, como houve na Copa do Mundo, com resultados muito positivos. Nós acompanhamos isso. Então, não é unificar as polícias, é trazer uma ação unificada das polícias para fomentar a possibilidade, quando chega no limite máximo, que é a questão da segurança pública na repressão, você ter isso estruturado. Só que você tem caminhos antes. Você tem que apostar no esporte, o Benzi falou acertadamente, tem que qualificar o jovem, claro. Tem que dar mais educação, tem que dar mais escola, mais condição para os professores, para que a gente não chegue a esse clima maior de desespero e quase de terror que as cidades vivem, porque vivemos esse estado. Olha o que está acontecendo no presídio de Praia Grande nesses dias, porque facções criminosas se rebelaram, mataram agentes. Então isso é um sintoma gravíssimo do que acontece na segurança pública do nosso Estado. Eu acho que erra o governo do Estado profundamente quando não investe mais em educação e, mais do que isso, quando deixa para a ação final, quando não há mais possibilidade de nada, a ação policial, que é exclusivamente de repressão. Aí é a gradação em aumento terrível da violência. Então é o policial que bate na sociedade, a sociedade que reage. Não pode ser assim. Há que cortar esse modelo, há que se apostar na unificação da ação da polícia e, mais ainda, fazer esporte, cultura, educação antes, para a gente evitar esse final tão doloroso que nós sofremos aqui na Baixada Santista e em outros lugares do estado de São Paulo também. Vereadora, a senhora abordou a questão da qualificação profissional também como uma das alternativas. A deputada Thelma fez referência também. Agora, essa questão da qualificação profissional remete a um dado, que tem um dado complicado no Brasil, que é até da chamada geração nem-nem, né? Uma geração que nem estuda e nem trabalha. Nós temos, pelos levantamentos, cerca de 10 milhões de jovens brasileiros nessa condição. Nem trabalham e nem estudam. O que é mais grave é saber que eles nem estudam. Bom, enfim, um problema... como pensar em qualificação profissional quando nós temos uma realidade tão dramática como essa? Eu acredito que o problema aí é até de cultural, de esperança, né? O povo tem que ter esperança. Eu falo isso porque eu, como eu falei há pouco, eu vim de família humilde. Eu fiz um Senai, e o Senai possibilitou... Você não foi também no mecânico, foi mesmo? Não, fui mecânico de autos. Mecânico de autos, parecido com a história do nosso líder Lula. Mas eu fui mecânico de autos e eu tive a oportunidade de trabalhar na Petrobras. Com 19 anos a minha vida mudou. Eu, com 26 anos, eu tive o prazer, assim, eu digo prazer, para mim é um orgulho falar que eu me desliguei da Petrobras por vontade própria, porque eu tinha já entrado num segmento que estava me possibilitando crescer muito mais. Mas eu teve uma passagem muito importante na minha vida, a Petrobras. Ela pôde me dar a condição de eu ir atrás do meu sonho. Sonho esse que hoje eu estou realizado, porque eu fui me procurando. Acho que todo mundo nasce com um dom na sua vida. Alguns são jogadores de futebol, cantor, músico, palhaço. E eu acho que eu me encontrei na política. Por isso que eu estou fazendo política hoje com paixão, com gosto, porque tem que gostar de fazer política. E acho que as pessoas têm que se encontrar, que todo mundo nasce com um dom nessa vida. E quando você fala da nossa geração nem-nem,
Eu fico triste, porque eu acredito que falta também um pouco da parte familiar, do pai e da mãe, buscar dentro da sua casa, dar esse incentivo ao jovem. Minha mãe, como empregada doméstica, ela deu muito incentivo para a gente. Porque para a gente chegar onde nós chegamos, tivemos uma família. Eu acho que aí é a família que vai ser o divisor de águas, que vai ser importante para a gente dar uma guinada e melhorar o nosso futuro. Olha, você falou, né, a gente brincou aqui com a questão do Lula, e você mesmo falou que você vem do Senai. Mas houve algo que eu acho que o nosso telespectador, nossa telespectadora, talvez desconheçam. Eu era deputado federal e quem era o ministro da Educação do Fernando Henrique era o Paulo Renato, já falecido. Pois ele tirou o ensino profissionalizante do ensino médio. Isso, Chico, foi uma concepção dos tucanos, uma concepção do PSDB equivocada, no meu entender, porque muitos, milhões de jovens deixaram de se capacitar, como você falou bem, deixaram de se de melhorar as suas condições. Você mesmo é produto disso, você está dizendo, porque o governo tirou essa situação. Eu acho que com o Pronatec, que eu acho que é um acerto que a presidenta Dilma traz para trazer de volta esta possibilidade, nós já temos novamente milhões de jovens que estão se credenciando, para depois galgar outros postos. Uns serão pedreiros, outros serão carpinteiros, outros serão eletricistas. Nesse momento de eleição, eu tenho ido a alguns lugares onde nós temos Pronatec, aqui na região, aqui em Santos, junto ao Sindicato da Construção Civil. E não são só jovens, são pessoas que já estão nos 25, 26 anos, que querem se capacitar e melhorar essa possibilidade. Então, eu penso que o governo, através do Paulo Renato, o governo federal, na época do Fernando Henrique, fez um crime de lesa geração para capacitação quando tirou o ensino profissionalizante da possibilidade dos nossos jovens. Agora, o Pronatec vem suprir essa carência e nós temos que correr atrás para a gente poder cada vez mais dar as ferramentas para evitar a ida pelo aliciamento para o crime organizado ou para o submundo que sempre rondam nossas crianças. E é a educação, cultura e esporte que vão fazer esse papel. É um absurdo que tenhamos mais de 10 milhões de jovens brasileiros hoje sem fazer nada. Isso é criminoso. Sem fazer nada, nem estudar. Criminoso. Agora, um outro tema, vereador, deputada, que também preocupa muito aqui a nossa região metropolitana e é outro desafio também imenso, é a questão habitacional. O déficit na região metropolitana da Baixada Santista de casas populares é da ordem de 100 mil moradias. É um número, parece um número assim, assustador, e de fato é, porque realmente chegamos a essa situação. Como amenizar um quadro como esse, vereador? Bom, primeiramente, se nós estamos falando em 100 mil na Baixada, quase a metade fica no Guarujá. Nós temos lá um déficit de 44 mil moradias na cidade de Guarujá. É um déficit muito alto, fruto de políticas do passado, que herdou, nós herdamos esse problema para ser resolvido. Não tem outro sistema a não ser o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, o assentamento. Nós temos que fazer a regulação fundiária, fazer com que a União e o Estado possam olhar para a Baixada e entender que nós temos um problema muito sério, que é onde eu acredito que a Baixada tem que se fazer presente. Hoje nós temos aqui na Baixada 1.300.000 eleitores, só temos hoje 2 deputados estaduais representando a Baixada, que eu acredito, por mais que a Thelma e o Luciano venham fazendo um ótimo trabalho pela Baixada, é pouco. Nós temos que aumentar esse número de 3 deputados, buscando recursos para estar demonstrando para o Estado e para a União que a nossa cidade, a nossa região como um todo, carece e muito de programas habitacionais. Nós temos alguns programas de andamento no Guarujá, porém ainda não surtiram o efeito necessário e a gente espera, tendo a oportunidade, está dando um alavanquismo maior, podendo fomentar e fazendo com que a nossa região possa migrar para uma qualidade de vida melhor. A velocidade, deputada Thelma, da resposta do poder público com relação à política habitacional é muito inferior à necessidade e à demanda. Sempre, mas aí tem um dado que eu preciso dividir com vocês e com telespectadores. O governo que mais fez habitação, vou falar da qualidade delas, foi o governo militar. Olha a coisa.
E sabe qual foi a última vez que o governo federal, antes da chegada de Lula, fez políticas e principalmente critérios para a questão habitacional? Quando eu me tornava vereador em 1982, Chico. Não tem outro jeito a não ser criar esse déficit. Como é que o governo federal fica, e eu rotulo isso ao PSDB, como é que eles ficam décadas sem fazer proposta para o setor habitacional, que acaba eclodindo na situação das palafitas, na situação das moradias subhumanas, entendeu? E por aí vai. Então, há que se correr atrás. Eu acho que já se fez muito. São alguns milhões, acho que 3 ou 4 milhões de casas que já foram oferecidas. É preciso muito mais, mas precisa saber como foi que o país permaneceu para a gente poder fazer essa estruturação. E aí, Benzi, eu estou muito envolvida lá na prainha, lá do lado do Guarujá, com a questão do túnel, viu, Chico? Da ligação Santos-Guarujá. E eu vejo que lá na prainha é doloroso. É doloroso. As pessoas, quando a maré sobe, quando elas estão mais perto da praia, elas não podem sair das suas casas. Então, esse déficit é imenso. Ele foi estruturado pelo governo federal. Isso é lamentável. E só Lula, quando chegou em 2003, começou a quebrar essa cruel equação para começar a fazer os pressupostos do Minha Casa Minha Vida. Há que se correr atrás, porque eu sempre digo que até tatu tem toca. Imagina ser humano. É o lugar onde você se recolhe no fim do dia, você se protege do sol, da chuva, onde você está com a sua família, por mais humilde e simples que ela seja. Então, eu acredito que a questão habitacional retoma agora. Ela tem essa velocidade, ainda não é compatível, mas você há que ver qual foi a herança que foi deixada, sem nenhuma paródia ou brincadeira com herança maldita, mas como foi deixado e o que está acontecendo agora. Então, essas políticas sociais que respondem à grande maioria da população não foram do diário e do dia a dia do PSDB. Eles têm outra concepção, é uma maneira de governar. Quem gosta, eu tenho críticas. E eu acho que a habitação é, de longe, uma das mais lamentáveis. Por outro lado, a especulação imobiliária em setores como os da cidade de Santos. Mais ou menos o lote, o metro quadrado aqui na cidade de Santos, fica par e passo com o Leblon no Rio de Janeiro. Não dá, né? O que acaba acontecendo? Uma expulsão silenciosa das pessoas de classe média para baixo, que vão passando para lugares mais distantes, onde o metro quadrado é mais barato, e o restante todo mundo sabe o que acontece. Você pode ter uma ilha de excelência, mas você começa a promover, pela ausência de integração de classes sociais, situações dramáticas, principalmente para a população de baixa renda. Mas eu acho que isso está sendo corrigido com Minha Casa Minha Vida, mas a gente tem que acelerar mais, mudar mais. Deputada, vereador, peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre saúde. Voltamos já. Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Sou policial federal. A redução da maioridade penal, a defesa da família e o planejamento familiar são algumas das minhas bandeiras. Para deputado federal, peço o seu voto. Eduardo Bolsonaro, 2070. PSC 20. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O deputado estadual Thelmo de Souza, do PT, e o vereador à Câmara de Guarujá, Gilberto Benzi, do PROS. E neste bloco nós vamos falar sobre outra questão fundamental, prioridade absoluta no Brasil, inclusive em pesquisas qualitativas que revelam que a população, quando questionada a respeito da maior necessidade brasileira, apontam sem dúvida nenhuma a questão da saúde. E nesse sentido, vereador Benzi, eu gostaria de começar com o senhor. Afinal, como melhorar a atenção básica à saúde? O que falta no setor? São recursos?
É gestão, seriedade na gestão, enfim, o que é que falta? Bom, Chico, eu acho que todos os itens que você elencou é um pouco de cada. Isso. Não existe saúde sem recurso, também não existe saúde sem gestão, e não existe saúde sem comprometimento, sem a parte humanização. Para dar um exemplo, na cidade de Guarujá, nós temos um problema sério na saúde, nós temos somente um hospital, que é o Hospital Santo Amaro, que não é um hospital municipal, é um hospital de uma fundação, que foi criado pelo Padre Dom Domênico. Nós tínhamos um hospital Ana Costa, que atendia Vicente Carvalho, que hoje se encontra fechado. Qual a nossa luta hoje? É tentar viabilizar um hospital em Vicente Carvalho, que é um distrito que tem 170 mil pessoas morando. Hoje nós temos 330 na cidade de Guarujá como um todo. E nós estamos aí com uma dificuldade séria para poder estar entendendo as pessoas. Então nós temos que buscar uma construção do hospital, temos que buscar que aquele hospital na Costa, que foi adquirido pelo Grupo de Santo Amaro, ele consiga realmente estar operando, tanto que nós viemos até aqui na cidade de Santos visitar o senhor Armênio Mendes. O senhor Armênio Mendes foi uma pessoa que também sensível à cidade de Guarujá, que foi onde ele começou a sua carreira de sucesso. Ele nos cedeu, nos doou R$500 mil para que nós pudéssemos estar reformando aquele hospital. Então eu acho que tenho que agradecer ele sempre quando eu posso ter essa possibilidade e fazendo com que nós possamos estar inaugurando 50 leitos 100% SUS, desafogando Santo Amaro e dando uma condição de vida para o Santo Amaro. Nós, há pouco tempo atrás, também, na aprovação do plano diretor, conversamos com a empresa da Alquímica, na qual nós estamos possibilitando que ela aumente o seu parque fabril, e nós colocamos um dispositivo na lei que nós estamos pedindo que a empresa se comprometa com a cidade e destine US$1 milhão para a construção de UTIs na nossa cidade, porque também o poder privado, ele tem que entender que a cidade também tem as suas eficiências e ele tem que contribuir. Se nós estamos ajudando a empresa a aumentar o seu parque fabril, que ela possa estar aumentando, tendo mais divisa lá, por que não também ajudar um pouco a cidade? Não sei se é a forma certa, mas é a forma que a gente se encontra nesse momento, na cidade de Guarujá, para dar resposta à população. Nós temos hoje um déficit muito grande de UTIs, nós precisamos ter algo em torno de 40, não temos nem a metade disso, e a cidade vem sofrendo muito. Então, eu acredito que a nossa presença junto ao Estado irá estar tentando direcionar um pouco mais de recursos para que nós tenhamos, além do hospital, uma AME, nós também não temos. Estamos usando o sistema de saúde de Santos, estamos sobrecarregando até a cidade de Santos, e como a deputada falou há pouco, as pessoas estão fugindo, né? E estão fugindo, os investimentos estão ficando, só que elas voltam para buscar os recursos que se dá na área de educação e na área de saúde. E nós temos que tentar fazer que essa parte seja um pouco mais distribuída, que as cidades ao redor da cidade de Santos também possam ter um pouco mais de representatividade e ter um pouco mais de recursos para fazer frente à nossa comunidade. Uma visão metropolitana. Uma visão metropolitana. Deputada Thelma, a própria presidente Dilma, em recente entrevista, admitiu que a saúde pública no Brasil não é minimamente razoável. Foi esse o adjetivo que ela usou. Então, assim, eu acho que o governo, que eu tive a honra de presidir aqui em Santos, Chico, ele ficou conhecido, evidentemente que não foi uma obra particular minha, foi uma equipe que teve à frente o meu sucessor na prefeitura, que foi o Dr. Davi Capistrano. A gente apostou e muito na prevenção, que começa principalmente com a atenção básica. É onde você vai fazer uma triagem natural de quem precisa ser hospitalizado, quem precisa de situações de consulta e quem precisa de outros tipos de tratamento. E eu entendo que você tem que ter um conjunto de situações que vão de recursos públicos, passam pela estruturação da equipe profissional, que significa ter médicos, ter enfermeiros, ter agentes de saúde como um todo, né? A gente vê o programa de saúde da família que tenta, de alguma maneira, dar essa resposta. Mas, mais do que isso, a gente precisa evitar que a pessoa fique doente, porque ela custará, em termos materiais, muito mais ao Estado do que se a gente tivesse feito a prevenção para ela. Muito bem, as policlínicas aqui em Santos, elas fizeram esse papel. Eram grandes consultórios com as 4 especialidades básicas: cardiologia, clínico geral, cardiologia, pediatria e ginecobstetrícia para as parturientes. Em função disso, como deputada, agora
porque estamos há 8 meses mais ou menos disso, houve uma crise nas maternidades aqui da região. As mulheres chegaram a ter praticamente bebê nas escadarias dos hospitais. Em função disso, como o deputado o federal tem um montante maior, o estadual menor, mas nós temos recursos para fazer emendas, eu enviei para o Hospital Santa Amaro 750 mil reais, comuniquei à prefeita Antonieta, e para que a gente pudesse ter lá a possibilidade da retaguarda para complementar a maternidade que estava sendo remodelada. E mandei 1 milhão para São Vicente, avisei o prefeito Billy, para que a gente pudesse ter uma nova maternidade ou pelo menos um hospital regional. O ministro Arthur Quioro, que é aqui da cidade, trabalhou comigo quando eu fui prefeita, ele já assinou com a possibilidade de um hospital regional, talvez na área continental, não sei o lugar, lá de São Vicente. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não adianta você ter a estrutura dos prédios se você não tiver a equipe condizente para a manutenção desse prédio. Há um déficit na questão da pediatria que é muito grave. Os médicos não estão fazendo opção pela pediatria. A maioria está preferindo ir para setores estéticos, que são financeiramente mais rentáveis. Como também a falta de ortopedistas e psiquiatras. Com certeza. São três áreas, 3 especialidades. Então, e aí, quando o governo federal, não é, que foi a presidenta Dilma, mas através do ministro de Saúde, Alexandre Padilha, que agora é nosso candidato ao governo do Estado, ele realmente, ele coloca mais médicos com uma necessidade. Os números são assombrosos, porque ele chamou os médicos brasileiros que não aceitaram ir para as periferias, principalmente na Grande São Paulo, principalmente nas grandes capitais dos estados brasileiros, e pior do que isso, não queriam ficar afastados de um centro nevrálgico mais cosmopolita. Mas tem que ser justo ao contrário. Imagina, ele que fez residência e foi trabalhar com os índios na Amazônia, tem uma outra concepção. E o que acontece agora? Nós acabamos trazendo o governo federal, veja bem, 14 mil médicos, a maioria cubanos, mas tem venezuelanos, tem uruguaios, tem brasileiros também. E você sabe qual é a perspectiva de se terminar esse mês de atendimento a, veja bem, 50 milhões de brasileiros. Ou seja, 1/4 da população brasileira, somos 200 milhões. Em resumo, há que ter dinheiro, há que ter realmente a visão para a questão da saúde, há que ter estruturação médica e de todos os profissionais de saúde, significa plano de carreira, salário adequado, carreira de Estado, vai, né? E aí eu quero só terminar dizendo que é preciso uma gestão transparente. Olha o escândalo da Santa Casa, de São Paulo, não daqui, onde ficou colocado que não foram repassados 70, 30 milhões, não seja quanto for, que o governo federal mandou para lá. Então ficou uma briga política, que na verdade é uma briga material. E aí eu queria terminar uma coisa dizendo o seguinte: eu tive, pela oportunidade de ter sido prefeita, eu fui estudar, eu fui para fazer pós-graduação em saúde pública. Né? O meu tema é justamente a implantação do SUS na nossa cidade, né? Com ênfase para o combate à AIDS e a questão da saúde mental. E aí é preciso que o povo brasileiro saiba o seguinte: nós estamos em momentos em que a gente está sabendo da morte de Getúlio, né? Que foi em 54. Eu queria dizer que até Getúlio, até essa época, as pessoas eram atendidas por filantropia, por casas de caridade, quando não tinham algum poder aquisitivo. Com Getúlio, nós tivemos toda a série dos INP, os Institutos de Aposentadoria, os IAPs, o Instituto de Aposentadoria de Pensões, o APTEC, o APM, o API, as condições profissionais. Por que isso? Porque aí, com carteira assinada, podia ter. Direito. Só que o conceito do SUS é outro, todo mundo tem que ter esse universalização. É universalização. E aí, é imenso o número de pessoas, é um processo, há que se apostar mais, e aí 25% do pré-sal, da exploração do pré-sal, vai para a saúde, ao lado dos 75% da educação, determinação e lei do governo Dilma. Isso é muito bom.
é a necessidade, como ambos disseram, de recursos, de gestão e de seriedade. Muito bem. Trato, como disseram os nossos... Você não é candidato, né? Não sou candidato. E também seria bom que o repasse do SUS fosse melhorado um pouquinho para os hospitais, né? Que os hospitais filantrópicos, sobretudo, arcam com 50% da despesa de uma internação. Seria importante que o SUS, se pudesse, repassasse mais recursos para os hospitais, sobretudo os filantrópicos. E assim nós estamos nos aproximando do final. Eu gostaria de reservar... passa rápido. Gostaria de reservar aqui 30 segundos para cada um dos nossos convidados. Benzi, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, Chico, eu agradeço. Para mim foi um dia importante. Mais uma vez agradecer a deputada Thelma de Souza. Dividir um painel com ela para mim é uma honra, um orgulho. Uma pessoa que tem um histórico político maravilhoso. E eu quero deixar somente uma mensagem que, por eu ser guarujaense, eu acho que o Guarujá pode mais, a Baixada pode mais, a região metropolitana pode mais. E nós vamos estar aumentando, se Deus quiser, a representatividade da Baixada Santista junto ao Estado, para que essas discussões, que são discussões que interferem a vida, o dia a dia de todos da Baixada, possa estar tendo pessoas lá com a causa, definindo essa causa, dando essa segurança que nós teríamos um projeto no futuro melhor. Obrigado, Gilberto Benzi, candidato a deputado estadual pelo PROS de Guarujá. Deputada Thelma, 30 segundos, muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço, Chico, a você, ao Enfoque, aos cameramen, a todo mundo que fica na retaguarda, né, garotos? E em particular a você, Benzi, porque a gente só pôde estabelecer esse diálogo e essa discussão, por sua presença aqui. E, evidentemente, agradecer a você, telespectador, telespectadora, por essa trajetória e por estar prestando atenção em nós. Eu quero agradecer esse acompanhamento que você tem feito na minha vida, essa relação de confiança, essa solidariedade. E quero, de alguma maneira, que a gente continue caminhando para fazer com que os projetos sociais, em particular, pela pujança de empregos, e mais do que isso, na educação, na saúde, na segurança pública e tudo aquilo que significa um mundo melhor possa acontecer. Vamos continuar juntos nessa caminhada. Um grande beijo e até outra oportunidade. Muito obrigado, deputada estadual Thelma de Souza, que também é candidata à reeleição pelo PT de Santos. Agradeço a ambos os convidados, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.